Olá, bem-vindo. Obrigado por acompanhar o vídeo. Hoje nós vamos explorar aqui um recurso interessante com curvas para gerar uma animação geométrica como se fosse um temporizador. Eu vou usar aqui a versão 291.2, vocês podem usar qualquer versão para entenderem como funciona. E vamos começar aqui o experimento. Inicialmente eu vou selecionar os três objetos, vou usar o H para ocultá-los. E para fazer o nosso experimento eu vou adicionar aqui na área uma curva do tipo círculo. Vou aproximar. Se vocês entrarem na edição, esse círculo é formado por 4 segmentos, que são pontos, que são acompanhados de âncoras. Eu posso alterar o perfil dessa curva se eu desejar. Mas eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer é fazer com que essa curva seja bem subdividida. Então vou usar o botão direito do mouse, subdivide, e vou abrir aqui a propriedade do subdivide e vou usar aqui 80 subdivisões. Eu dou um aspecto de uma circunferência bem mais resoluta aqui na área principal. Agora nós vamos começar a olhar aqui para as propriedades dessa curva que nós geramos. Está aqui à direita, no ícone Object Data. Eu tenho as configurações de curva e eu vou abrir a opção chamada Geometria. Nela vocês vão ver que eu tenho configurações de geometria, que é o offset, deslocamento, e extrusão, que é o alongamento. Tenho também a configuração bevel, que vai dar chanfros à curva que eu estou gerando. Então, se eu quiser gerar um chanfro, eu posso usar esse recurso para dar uma forma tridimensional. Mas o que eu vou fazer aqui é usar o extrude. Então, eu vou usar aqui o fator do extrude com 1. No momento que eu dou o valor 1, eu gero aqui na curva uma forma como se fosse um objeto em forma tubular. Mas eu quero fazer com que essa forma tenha um aspecto assim plano. Então eu posso usar o recurso que se encontra aqui nesse menu superior chamado Tilt, que se formos traduzir significa algo como inclinar, né? Vejam que ele tem um atalho aqui que eu posso usar para gerar o recurso. Então o que é que eu faço? Eu vou usar esse atalho, ou então poderia clicar lá, tá? Ctrl T. Aparece uma linha pontilhada, eu vou clicar com o botão esquerdo para fixar a propriedade e aqui vai aparecer a propriedade do tilt. Eu vou abri-la. Vejam que o ângulo que ele está usando aqui é um ângulo de 0 graus. Para isso eu vou usar aqui 90. Observe que eu transformo o formato tubular num objeto plano. Agora nós vamos olhar esse objeto por cima. Veja que na verdade ele gera uma forma de um círculo fechado, com um preenchimento interno. Para quebrar esse preenchimento interno, nós vamos vir aqui na propriedade da direita. Nas configurações de curva, nós vamos buscar uma opção chamada Active Spline. Nós vamos abri-la. E aqui vocês vão ver que existe uma opção Cyclic habilitada. Nós vamos desabilitar. Vai surgir uma quebra aqui nesse ciclo que foi gerado. Então o que é que eu posso fazer para gerar um efeito interessante, como se fosse um objeto geométrico gerando um efeito de temporizador aqui na área? Nós vamos abrir aqui na opção Bevel, essa opção chamada Start e End Mapping. Clicando aqui na setinha, vocês vão ver que eu tenho duas opções, chamada Factor Start, que é o fator de começo, e o fator de final, que é o End. O End está com um valor aqui totalmente em 1. Se eu encostar o cursor nessa caixa de valores, pressionar o botão esquerdo, arrastar para a esquerda, veja que eu dou uma movimentação nessa forma, como se estivesse gerando um temporizador, e é isso que nós vamos fazer aqui. Então nós vamos deixar ele totalmente em 0 aqui no frame 1, e tanto o Start como o End em 0, nós vamos clicar para inserir duas propriedades de chaves com esses valores fixos no frame 1. Nós vamos correr até o frame 130. Aqui no 130, nós vamos fazer agora o seguinte. Nós vamos aumentar o valor de End para que ele chegue totalmente aqui em 1. E vamos habilitar outra chave e vamos manter a chave do Start em 0. Nós vamos andar um frame apenas aqui na timeline. Vamos deixar em 131. Agora o que eu vou fazer? Eu vou zerar totalmente o End e vou deixar o Factor Start totalmente em 1. E vou habilitar as duas chaves. Por último, nós vamos voltar aqui para o frame 250
Vamos fazer o Factor Start chegar em 0. Se nós olharmos agora, nós geramos uma animação simples, ó, que a gente pode utilizar para alguma situação que a gente precise aí junto ao trabalho da gente, como se fosse um temporizador. É evidente que essa é uma das formas que nós temos de usar esse tipo de recurso. Cabe a vocês explorar esse recurso para outras alternativas possíveis, usando o objeto curva para tal. Fica aí a ideia, bom proveito e até o próximo tutorial com outras novidades sobre o Blender.